Senhor presidente, eu fico pensando, estava refletindo, na condição de 25 anos como policial, participando de diversas audiências, enquanto policial civil, enquanto policial federal, eu fico imaginando o que é se deparar uma peça acusatória como essa que foi apresentada ontem. Cheia de ilações, cheia de conjecturas. Eu estou há 17 anos na Polícia Federal, deputado Conte Lopes. Esses dias até me perguntaram, numa postagem que eu fiz, que eu coloco, às vezes, algumas fotos minhas na época da Polícia Federal, e me perguntaram, Major Meca, o seguinte, fala assim, ei, deputado, está com saudade de vestir o uniforme da Polícia Federal? E aí, ao passo que eu respondi, eu falei, eu estou com saudade da Polícia Federal de quando eu vesti esse uniforme. Porque lá atrás, só para se fazer um comparativo, eu participei de diversas fases da Lava Jato. Com certeza, de praticamente todas aqui em São Paulo. A Lava Jato são 7 anos de operação, 80 fases. Eu devo ter participado, pelo menos, para chutar baixo, 1/3 dessas fases. E falam em prisão do presidente Bolsonaro. No caso da Lava Jato, se chegou à prisão de um ex-presidente da República depois de 4 anos de investigações, crimes comuns, provas consistentes. E não tinha um viés político dentro da Polícia Federal. Infelizmente, eu sinto com muita tristeza ter que dizer isso, mas a Polícia Federal hoje está inclinada a um lado ideológico. A Polícia Federal hoje, ela cumpriu um papel já no relatório de investigação que nos chama a atenção. Porque põe sempre no condicional. Estaria, seria, teria se encontrado. Não é algo consistente. E disso resultou, e nós temos lá a prisão de várias pessoas, mais de 1.000 foram processados nos atos de 8 de janeiro. E não há uma conexão desses atos com o que querem se imputar agora. Não há unidade de desígnios. Não há individualização de penas. Não há proporcionalidade na dosimetria da pena. Nós temos uma senhora que, com um perigosíssimo batom, que escreveu numa estátua, lá na frente do STF, o batom não resistiu a um lance de água. Ela foi condenada a 17 anos de cadeia, ao passo que uma outra pessoa que esquartejou o seu marido, com 16 anos, estava na rua. Então temos que assumir, há um problema na dosimetria da pena. Ponto. Com relação à denúncia de ontem, na minha concepção, ilações, conjecturas, presidente Bolsonaro, desde sempre conviveu com uma acusação, lá desde 2019, de um fascismo imaginário. Desde 2019 acusam o presidente Bolsonaro, é um fascista, vai dar golpe, é o fascismo imaginário e o golpe imaginário, que não ocorreu. Como é que ele vai dar golpe nele mesmo, no poder? Qual a conexão desses atos, do que querem imputar ao presidente Bolsonaro, ao que aconteceu no 8 de janeiro? Nós temos que estar adstritos àquilo que diz a teoria geral do crime, caminho do crime, iter criminis, cogitação, atos preparatórios, atos executórios, consumação e resultado. A tentativa começa com o início dos atos executórios. A tentativa começa com o início dos atos executórios. Não há atos executórios. Não há uma liderança. Não há uma liderança. Não há uma liderança nos eventos de 8 de janeiro. Não há uma liderança. Há dano ao patrimônio público. Há invasão dos prédios. Tudo bem. E é para isso que está sendo votada a anistia. Agora, cadê a liderança para assumir? No 8 de janeiro, os prédios estavam vazios. Vazios. Potencial lesivo, mínimo, 0. Não tinha como
dar-se o golpe de Estado. Não havia, ou a nossa democracia é muito frágil, ou a nossa democracia, como o atual presidente fala, é uma democracia relativa. Aliás, no 8 de janeiro, tem até um pronunciamento que o próprio presidente fez, eu fico até feliz que os deputados aqui estejam presentes, que eu acho que é uma oportunidade de se manifestar também. Ô Machado, por favor, se puder colocar o pronunciamento do presidente aí no dia 8 de janeiro. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. Eu peço que deixe a frase, por favor, durante o meu pronunciamento aqui, Machado. Então, assim, é aí que está a preocupação? Onde está o respeito com as mulheres nesse momento? É uma questão que fica e que eu acredito que as deputadas depois se pronunciarão. Por isso que eu sou um amante da democracia, não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas próprias mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Então, assim, a gente tem que levar a sério a defesa das instituições democráticas. Deputado Major Meca, o presidente Bolsonaro sempre esteve na defesa das 4 linhas da democracia, sempre. Imputar um monte de conjecturas e ilações, além de ser uma grave injustiça que estão sofrendo aquelas pessoas que estão presas, tá? Porque o atual presidente, ele ficou preso 500 dias, mas ele ficou numa sala de Estado maior, lá em Curitiba. Uma sala com ar-condicionado, com bicicleta ergométrica, com acesso a tudo que ele podia. Essa mulher que eu falei, a Débora, ela está aqui em Tremembé, na tranca. Na tranca, ela não entrou em nenhum lugar. Então, assim, a gente não pode conceder que pau que dê em Francisco não dê em Chico. As instituições devem ser preservadas. Preservadas. Nós precisamos de um judiciário de Estado, de um Ministério Público Federal de Estado e de uma Polícia Federal de Estado. Essa Polícia Federal que conduziu e conduziu na época as melhores operações policiais contra crimes, contra aqueles crimes que lesaram o Estado brasileiro, contra aqueles crimes que recuperaram ativos, contra aqueles crimes que prenderam e que deram opção e que deram possibilidade de se seguir a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Nós temos aqui apenas uma denúncia. O que é uma denúncia? Uma denúncia é uma interpretação dos fatos por uma parte. Temos ainda todo o processo a ser seguido. Esperamos que se abram possibilidades de defesa, de oitivas de testemunhas, para que o contraditório realmente seja efetivo. É isso que nós esperamos, é isso que nós contamos, que as instituições estabelecidas democraticamente nesse país e que nós apoiamos. As instituições devem ser instituições de Estado, não devem estar contaminadas com nenhuma ideologia política. Sabe por quê? Porque o chicote troca de mão, e aí não é bom para a população. É a população que paga esse ódio de um lado para o outro. O que nós defendemos é a isenção, é a imparcialidade das instituições no julgamento, principalmente julgamentos importantes como esse, em que tem, dentre as 34 pessoas denunciadas, o presidente Bolsonaro, que sempre prezou, sempre esteve ali na defesa da nossa democracia e que conta aqui com o nosso apoio. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe a todos.